Foi. Boa noite a todos. Nós estamos hoje no nosso segundo encontro, sendo abrilhantados com a presença do professor Jorge Luiz Lourenço das Flores, né? Que cedeu seu espaço de tempo para poder conversar nesse projeto de extensão, expondo a sua trajetória profissional a fim de colaborar com todos aqueles que estão ainda galgando a graduação, para que possam ter uma visualização, uma opção de segmento após a formatura no curso de Direito. Passo para a Natália, que ela vai fazer as apresentações, né? E, em seguida, o professor Jorge está com a palavra. Natália. Boa noite, professor Davi, Jorge, Calegari, demais presentes. É um prazer ter vocês aqui para o nosso segundo encontro. Não sei se todos vocês que estão aqui hoje estavam no nosso primeiro encontro. Esse é o nosso projeto de extensão, as áreas de atuação do operador do direito. E é justamente isso que o professor Davi colocou, né? A gente ter essa oportunidade de conhecer quais são as nossas possibilidades, né? Depois da graduação. Enfim, não sei se todos estavam presentes, como disse agora há pouco, então peço permissão para ler novamente o currículo aí do professor Davi. Em seguida, chamo a Beatriz para se apresentar e apresentar também o nosso convidado de hoje. Então, o professor Davi, que é coordenador do nosso projeto, é professor adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal Fluminense, atuando no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito Macaé, da UF, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Integra também o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé. Eu sou Natália, estudante do 6º período da UF Macaé e extensionista desse projeto. Beatriz pode se apresentar em seguida ao nosso convidado. Olá, boa noite a todos presentes. Primeiro, eu gostaria de falar que estou muito feliz de estar no nosso segundo encontro, né? E já conheço o professor Jorge, tenho aula com ele, mas é um prazer imenso hoje saber mais um pouco sobre a trajetória dele e tenho certeza que é uma pessoa que tem muito a acrescentar para a gente. Para vocês terem uma noção, eu vou dar uma pincelada no currículo do professor, que não é pequeno, tá bom? Se preparem aí para uns 10 minutos de leitura, e aí eu vou falar um pouco a respeito do Jorge. Então, ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito pelo Centro Universitário Fluminense, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Estácio de Sá, também é especialista em Linguística de Texto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Amazonas. Ele é advogado concursado, atualmente aposentado, né, da Petróleo Brasileiro, conhecida como Petrobras. É professor do corpo docente permanente do mestrado em Defesa e Segurança Civil e professor do corpo docente permanente de Defesa e Segurança, professor do corpo docente de pós-graduação Lato Sensu da Residência Jurídica em Resolução de Conflitos, do ICM da UF, professor e decano do curso de Direito da UF também, né? E foi chefe de Departamento de Direito de Macaé, de setembro de 2011 a fevereiro de 2016, coordenador do curso de graduação em Direito de fevereiro a setembro de 2001, e membro suplente do colegiado do ICM e membro titular do colegiado do curso de Direito de Macaé. Por último, conselheiro suplente da Ordem dos Advogados do Brasil da 15ª subseção. Então, isso é um pouco a respeito do currículo do professor, e agora acho que a gente já pode começar, então, com a fala do professor. Fique à vontade para começar. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu queria, assim, em primeiro lugar, agradecer ao professor Davi, né, pelo carinho, pelo convite que ele me fez para estar aqui com vocês. Queria dizer que esse tipo de iniciativa assim, é primordial, né?
para que, nesse momento que vocês estão enfrentando, né, a formação de vocês na graduação, vocês possam, né, desde já, vislumbrar aí futuros caminhos, né, perspectivas, o que vocês teriam aí pela frente, né, em termos de carreira profissional. Bom, eu tive assim, o privilégio de trabalhar 32 anos na Petrobras, né? Tenho assim, muito carinho pela empresa, muito carinho pela Petrobras. Deixei lá, sou aposentado de pouco tempo, né? Me aposentei no ano passado. Deixei lá no jurídico da Petrobras bons amigos, né? E muito aprendizado, oportunidade de ter assim, a possibilidade de enfrentar, né? E ter contato com muitas áreas, né? Do direito ambiental, direito tributário, direito civil e, por último, né, direito do trabalho também. Mas, assim, no tempo certo, a gente volta a falar sobre isso. Bom, falar um pouquinho da estrutura, né, do jurídico da Petrobras, como é que funciona. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, né, das maiores companhias do país, da América Latina, eu acho que, assim, das mais importantes. Haja vista aí, a gente pode ver aí todo esse rebuliço relacionado à questão de preço de petróleo e tal. Não vou entrar nesse mérito, porque não é nosso objetivo aqui, mas é uma companhia de destaque, de impacto, né, no nosso país. E ela tem, lógico, né, como toda grande companhia, um departamento jurídico, que a gente chama simplesmente de jurídico, e que tem por papel assim primordial o de prestar a defesa dos interesses da companhia, e como eu já tive a oportunidade de comentar aqui, nas mais variadas áreas. Então, o jurídico da companhia é um segmento, é um departamento que está vinculado, considerando a importância dele, tá, pessoal, diretamente à estrutura da presidência, assim como o RH. Ele vamos dizer assim, coordenado, né, usando uma expressão mais ampla, por um advogado geral, atualmente é uma advogada geral, né? Essa nomenclatura é relativamente recente, né? Tem aproximadamente uns 3 anos. A nomenclatura anterior era gerente executivo, e abaixo dessa estrutura, gerências gerais, né, e gerências setoriais. Eu, inclusive, tive a oportunidade de passar algum tempo, né, aqui em Macaé, à frente de uma gerência setorial, especificamente das matérias de direito tributário e de direito ambiental, né? Bom, como sociedade de economia mista, a gente sabe que é uma miscelânea, né? Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de enfrentar isso nos estudos de vocês, certamente vocês vão enfrentar. É uma miscelânea entre o que seria propriamente, né, uma sociedade de iniciativa privada e uma sociedade pública. Como é que funciona o ingresso na companhia, né, o ingresso dos empregados da companhia, via concurso público? Então, eu já usei assim, uma palavra-chave. Quem quer que participe, né, quem quer que tenha interesse de participar dos trabalhos na Petrobras como advogado, vai ser, na verdade, um CLTista, né? Todos os direitos, né, previstos na CLT, fundo de garantia, né, férias, etc., mas com a especificidade de que, para ingressar nos quadros da companhia, isso não é só válido para os advogados, mas também é válido para todos os empregados, tem que prestar um concurso público, né? E tem, por acordo coletivo, né, uma aura, né, de estabilidade, o que é importante dizer para vocês, né? Assim, em linhas gerais, funciona dessa forma, né, como um híbrido, né? Você presta um concurso público, mas você é CLTista, diferente do que acontece em relação aos estatutários, né, em relação... as atividades do advogado da Petrobras, de uma maneira geral, são muito assemelhadas com as atividades das procuradorias em geral, né? A procuradoria seria o equivalente ao papel, lógico, né, com as dimensões, as especificidades, mas muito parecido com das procuradorias dos estados, né? Embora em Minas, né, eles chamem de AGE, né, Advocacia Geral do Estado,
procuradorias estaduais, procuradorias municipais, ou seja, é um trabalho intrinsecamente de advogado público que é desenvolvido lá dentro, tá? Lógico, o candidato ele vai enfrentar no concurso matérias variadas, né? Administrativo, empresarial, processo civil, tributário, né? Mas ele, na atuação profissional, ele não vai lidar com todas essas matérias, e, assim, de uma maneira didática, vai estar dividido em duas áreas principais de atuação. Uma área que a gente chama de consultiva, né? Emissão de pareceres, assessoria, né? Mas uma determinada gerência quer celebrar um específico contrato, então toda essa parte de assessoria ela é prestada pelo jurídico da companhia. E uma outra área, né, uma outra subdivisão assim, didática, seria a do contencioso, aí numa atuação diretamente voltada para os tribunais, nas variadas instâncias, tá, pessoal? Desde o juízo do primeiro grau até, em Brasília, os tribunais superiores. Então, é uma oportunidade assim, ímpar, né, de viver uma advocacia bastante vibrante, né, uma advocacia muito intensa, né, em relação às questões que são debatidas, às matérias que são debatidas, né? São matérias específicas, são matérias, principalmente onde eu atuei bastante na área tributária, né? Valores envolvidos assim, de grande monta, né? Valores vultosos, né? Relacionados a tributos. A gente teve uma questão, assim, sem entrar muito em detalhe, teve uma questão muito interessante relacionada a ICMS, né? Em plataformas marítimas, né? Durante esse período em que eu estive lá como gerente, uma discussão entre o município de Macaé, alguns municípios do Espírito Santo. Então, eu considero, assim, embora sendo suspeito, como eu já disse desde o início, né, para poder comentar isso, para falar sobre isso, né, pelo carinho que eu tenho, que eu guardo pela empresa, pelos colegas que ficaram lá, mas quem tem, assim, pretensão de fazer advocacia pública, quem tem, né, esse pendor, né, eu considero uma oportunidade ímpar, né, de estar atuando no jurídico e que traz o jurídico, né, pelo menos durante o período que eu estive lá, né, se as coisas não mudaram nesse ano e meio, muita preocupação com a qualificação dos profissionais, né, assim, recursos materiais incríveis à disposição, né, variados à disposição, cursos e coisas que são, assim, bastante interessantes. Remuneração, tá? A gente teve um concurso agora no início do ano, mas que não foi para advogado. Esses concursos são sazonais, tá, pessoal? Não são concursos que acontecem assim sempre e com uma periodicidade. Isso depende da existência da abertura de vagas, né? Da necessidade, né? Isso é aprovado pela alta administração da empresa, e o concurso ele é colocado na praça, né, vamos dizer assim, para a contratação de novos advogados. Tá? Então, a remuneração, extraindo isso, tá, é público, está lá do último concurso que aconteceu agora em janeiro, fevereiro. Uma dica interessante para vocês é a seguinte, pessoal, petrobras.com.br, vou colocar aqui, tá? Sempre interessante fazer uma consultinha. Lógico que existem, né, outras fontes, né, outras formas de vocês terem acesso a esse tipo de informação, mas como a Petrobras tem uma preocupação, né, muito intensa, né, com transparência, né, com divulgação de dados, né, até para dar, né, voz, né, à Lei de Acesso à Informação, a LAI, vocês encontram facilmente nesse site informações sobre concursos. Tá? Lá vocês vão encontrar do último concurso, remuneração assim, bruta inicial, tá? 11 mil e alguma coisa, 11 mil reais, vou fazer o arredondamento aqui, eu sei que é um detalhe filigrana, mas assim, vamos combinar, né? Acho que para quem quer investir numa carreira, isso também é um item que pode, né, ser interessante. Agora, o que é importante dizer? A carreira ela é dividida em fases, né? Dentro do que está previsto no último,
alteração que houve, né, no plano de cargos e salários, as carreiras de nível superior, elas estão divididas em profissional de nível superior, né, é o nome da carreira, né, júnior, pleno, sênior e master, que é o último nível. Eu tive a oportunidade, né, tive o prazer de chegar a essa condição, né, profissional de nível superior, master de último nível, né, dali eu já não tinha mais para onde ir, né, e não é porque eu sou velho, não, mas é porque eu passei assim, algum tempo, né, me dedicando a essa carreira, tá? Então, o que eu estou querendo provocar em vocês com essa informação sobre as subdivisões da carreira? É que, na verdade, pessoal, existe uma perspectiva de, no final, você ter, né, acesso a um nível salarial muito maior do que esses R$11.000 de início. Existem alguns concursos em que você, sim, vai ter oportunidade de já ingressar com um nível salarial melhor, né, mas perspectiva de crescimento com PCR, os funcionários de nível, plano de cargos e... Já vou deixar você perguntar, Vitor. Os funcionários de nível técnico ficam preocupados. Pois é. Aí, assim, aí uma questão, Vitor, só fazendo um adendo, de política de RH, eu não vou, assim, nem tenho, né, meios suficientes para poder discutir essas questões de política de RH. Estou, assim, fazendo um retrato, né, do que foi, até onde eu estive lá, né, de como que funciona essa questão do plano de cargos e salários. Mas dizer para vocês, então, era esse meu objetivo, que ao final existe uma perspectiva de, embora no ingresso o salário bruto, né, não seja inicialmente tão interessante, né, se a gente fizer a comparação com outras carreiras, mas ao final o salário é interessante. Afora, né, questões como os estatutários não têm FGTS, né, lá na Petrobras o pagamento o depósito do FGTS é previsto, né? Existe um plano de saúde, né, que foi recentemente modificado também, em abril do ano passado, né, que era a antiga AMS, né, que foi invertida para a Saúde Petrobras, e que tem, assim, como marca, né, assim, eu acho que isso é uma grande vantagem desse plano de saúde, que é específico para os empregados da Petrobras, é o que se chama de grande risco, né? Você paga mensalmente, né, um valor e no o que se chama, segundo as regras do plano de grande risco, uma internação, por exemplo, que possa resultar numa operação mais séria, né, que demande mais tempo de internação e coisas que tais, essa cobertura ela está prevista dentro desse título aí, grande risco, que é, assim, uma coisa que eu acho que é fabulosa, né? Os planos de saúde, de uma maneira geral, né, vamos dizer assim, nem todos os planos de saúde, de maneira geral, têm dão esse tipo de vantagem. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre como é que eu ingressei no jurídico, né? Lógico, todos têm os seus pendores, né? Todos, ao concluírem o curso a graduação em Direito, né, pensam em prestar seus concursos. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim, assim, no sentido de que eu queria exercer a advocacia, né? Eu sempre considerei a advocacia uma coisa importante, uma coisa que tinha a ver com meu interesse profissional. E aí, uma vez surgido esse concurso, lógico, eu estava me preparando para vários concursos, que vocês certamente vão fazer, né? Concurso de magistratura, concurso de Ministério Público, concurso de A, B ou C. E aí, surgido esse concurso da Petrobras, eu prestei o concurso e fui aprovado, logicamente, né? Tem um curso de formação Isso é sazonal também, tá, pessoal? Depende da política do RH na época. Curso de formação de curto período. Feito esse curso essa formação de curto período, superada essa etapa, vem a fase de admissão. Então, a sugestão que eu daria para quem quer que
que tem interesse em fazer concurso para advocacia na Petrobras, é que, lógico, né, fique atento aos editais, procure, fácil de encontrar isso na internet, né, as provas de últimos concursos, e aí lá vocês vão ver que, assim, tirando penal e processo penal, onde não existe assim, uma exigência mais intensa, né? Quanto ao restante, vocês vão ter que, com especificidades, né? Por exemplo, licitações, né? A nova lei de licitações, isso é importante, né? Licitação na Petrobras, como é que funciona como é que é a licitação na Petrobras, questões tributárias, né? Específicas, né? Como essa que eu coloquei aqui para vocês, sobre ICMS, tal. Isso eventualmente pode ser incluído em concurso. Português e inglês também, tá? Cai nesse tipo de concurso, ok? Bom, eu recebi aqui do projeto de extensão um roteiro, né? Assim, em relação a questões, eu não queria deixar de comentar com vocês sobre esses pontos que estão indicados no roteiro, né? Peculiaridades de atuação, tá? Então, quanto às peculiaridades, o que eu diria para vocês? É uma advocacia bem específica, tá? Para determinadas matérias, né? E para assuntos, né, pontuais em relação a determinadas matérias, tá? Então, não é uma advocacia que a gente possa dizer generalista, como, entre aspas, a gente poderia aplicar esse conceito, advocacia generalista, por exemplo, a atuação do defensor público, né, que vai direito de família, né, direito penal, quer dizer, é muito mais amplo. Né? Por isso que eu disse para vocês lá de início que é uma advocacia que muito se assemelha à atuação dos procuradores, né? Principalmente os procuradores estaduais. Tá? Vantagens e desvantagens no desenvolvimento das atividades. Considerando, né, o porte da Petrobras, a estrutura que ela possui, tá? Existem recursos materiais que são assim os melhores possíveis que vocês possam imaginar para o exercício da advocacia, e me parece que é uma questão também muito importante, a questão de ambiência. Existe uma preocupação da companhia em relação à ambiência, né? O que eu chamo de ambiência? O bom convívio, o bom relacionamento, né? Das equipes, né? A preocupação de treinamento, a preocupação de... Isso tudo, eu acho que é um valor, né? Que a gente pode considerar no exercício da advocacia na Petrobras, né, em relação à carreira. Tá? Possibilidade de prejuízo à saúde dos profissionais, aí eu acho que, se a gente for falar de questão de risco, né, o risco inerente a quem quer que exerça uma atividade em escritório, né, o fato de estar sentado, né, e coisas que tais. Mas, assim... Eu não destacaria nada muito específico que possa... Né? Estresse, né? O estresse talvez um estresse lógico, um cumprimento de prazos, né? Tudo isso, né? Certamente é uma preocupação, né? Principalmente para quem está, não apenas e não exclusivamente, mas principalmente para quem está na atividade de contencioso, porque, lógico, né? Os prazos são fatais, então existe, lógico, aquela preocupação de, olha, eu não posso perder esse prazo. Isso, eventualmente, pode gerar algum estresse, mas não parece que seria problema. Tá? Ok. Bom, como que eu me direcionei para a carreira? Eu acho que, assim, não tinha nenhuma intenção inicial de ser advogado da Petrobras, mas o que eu posso dizer para vocês é que muito me orgulha o fato de ter feito parte dessa equipe, né? Eu aprendi muito, devo muito à Petrobras, né? Assim, o jurídico da Petrobras, em relação à minha formação, em relação a todo aprendizado, né? Porque eu costumo dizer sempre, né, nas minhas aulas, o quanto que é importante, na minha opinião, tá, pessoal? Não quero, de maneira alguma, me colocar aqui como o senhor da verdade em relação a essa questão que eu estou ponderando. Mas na graduação, me parece assim, ser de muita importância
contar com profissionais que não só tenham um viés acadêmico, né, mas também tenham um viés, né, profissional, né, para acrescentar, para poder passar para vocês, né, o conhecimento necessário. E, assim, esse viés profissional, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, eu devo diretamente a toda a experiência que eu consegui, né, adquirir durante todos esses anos lá na Petrobras. Bom, eu não sei se eu fui rápido demais, eu não sei se eu fui... Natália, aí me ajude, tá? Eu não sei se eu fui... Não quis cansá-los com minúcias, com detalhes. Lógico, existem certos detalhes que eu não tenho, né? Não poderia passar para vocês, mas fico à disposição, né? Naquilo que vocês quiserem me perguntar, até para a gente poder alavancar, né, essa discussão, essa troca de experiências, eu acho que seria legal. Desde que não venham questões específicas de RH, né? Eu não tenho como solucionar isso, nem que me perguntem por que a gasolina está tão cara. Isso também não tem a ver com a minha atuação ou a atuação do jurídico da companhia. Tá certo, pessoal? Bom, fico à disposição, tá? Para a gente poder conversar, trocar. Ok, como foi a adaptação quando assumiu o cargo, Beatriz? Eu tive assim, uma questão que foi a pergunta da Beatriz muito boa, porque eu conheci Macaé, hoje eu tenho, né, eu sou macaense honorário, né, a Câmara já me concedeu esse título, e tenho 3 filhas macaenses, então assim, eu sou me considero, né, um macaense quase que desde criancinha. Mas eu tive que, de fato, me deslocar, tá? Na época eu morava em Niterói, tá? E tive que me deslocar para Macaé sem ter muito conhecimento do que a cidade poderia me proporcionar, né? Ouvia muita informação de que a cidade é muito cara, a cidade é isso, a cidade é aquilo, e assim, não tive muitas dificuldades para me adaptar, não, tá? Pela Petrobras na época, inclusive, vocês terem uma ideia, eu não estou dizendo que esse é um programa que ainda exista, tá? Não estou dizendo que essa é uma política que o RH ainda esteja adotando, tá? Mas eu estou só fazendo depoimento. Enquanto eu ainda estava em fase de me adaptar na cidade, né? Procurando imóvel para alugar, o que foi, eu fiquei num hotel pago pela companhia, tá? Então, assim, é uma política que me ajudou muito naquela época, tá? Bom, deixa eu ver aqui se temos no chat mais alguma pergunta. Trabalho com alguns processos, a Júlia, de tributário da Petrobras na Central de Dívida Ativa. As petições são sempre impecáveis. O senhor tem razão em se orgulhar, professor. Algumas delas, Júlia, devem estar com a minha assinatura também, que não tem tanto tempo assim que eu parei de lidar com o tributário, de fato. E, assim, a área tributária nossa, né? Quer dizer, nossa, olha o vício ainda, tá, pessoal? A área tributária da Petrobras, enfrentando questões que são muito específicas, tá? Questões de direito tributário que tem um quê, assim, muito de especificidade, coisa que talvez, de uma maneira geral, outros escritórios, tá? Eles não enfrentam, tá? Bom, quando o senhor prestou, já estava ciente da localidade. A pergunta da Gabriela foi a seguinte: se quando eu prestei o concurso, eu já tinha ciência da localidade onde trabalharia caso fosse aprovado. Sim, já tinha ciência. Agora, Gabriela e demais, essas questões do concurso, pessoal, lógico, cada concurso, cada edital é um edital, né? Eu já vi edital de concurso para a Petrobras que as áreas já estavam ali definidas, já assim, né? Olha, tantas vagas para tal localidade, tantas vagas para Macaé, tantas vagas para o Rio de Janeiro, por exemplo, tá? E também já vi concursos mais gerais. Okay? Então, isso vai depender da definição do RH, com assessoramento, lógico, do jurídico, na época que o concurso for prestado.
ok? Deixa eu ver aqui. Doutor Hélio, tá. A maioria vem hoje assinada pelo doutor Hélio, porque o Hélio Batista é o gerente geral, né, que atende essa área de contencioso. Então, existe uma estratégia, até aproveitar, isso eu posso falar, que não é nada de confidencial, não, Júlia, para você entender isso. Existe uma estratégia da companhia para efeito de responder de uma forma mais ágil, para que não haja, né, eventual prejuízo de falha, né, de intimações, né, que o Hélio ele esteja presente em todas essas petições, tá? Ele tem que estar cadastrado lá, a OAB, né, do Hélio Siqueira, como que é o gerente geral, né, que responde por essa área. Por isso que está, às vezes, não necessariamente é uma petição feita pelo colega, mas pode aparecer o nome do advogado que fez a petição, mas obrigatoriamente, por orientação interna, o nome do Hélio, e mais ainda, existe um requerimento que a gente coloca de praxe, né, jurídico, mais uma vez, vício de linguagem, jurídico da Petrobras com atuação no contencioso, coloca de praxe, que é um requerimento para que as intimações sejam feitas em nome do Hélio, tá? Qual o conselho que você deixaria para o público que nos assiste para que, neste momento, para que pretende se formar, se direcionar para uma área específica e atingir seus objetivos? Pessoal, o conselho, eu acho que eu colocaria num único verbo: estudar. E aí, se vocês querem mais do que o verbo estudar, né, eu colocaria aí um advérbio de intensidade: estudar muito, tá? Então, a Beatriz está até rindo, o professor Davi também. Eu acho que, assim, foi, na verdade, o meu depoimento é nesse sentido, né? Lógico, como vocês, né? Todo mundo termina a sua graduação e está estudando muito, e às vezes, se a gente não estiver preparado, né, ou se sentindo pelo menos preparado, as oportunidades aparecem, as portas se abrem, se fecham, sem que... Eu não tinha, num primeiro plano, sinceramente falando, né, o objetivo de, eu vou ser um advogado da Petrobras, vou seguir minha carreira dentro do jurídico da Petrobras. Não era esse. Eu não saí da minha graduação com esse objetivo. Mas quando a oportunidade surgiu, como eu estava preparado naquele momento, eu pude, né, prestar o concurso e ser aprovado. Então, coloquem, né, dentro desse projeto de vocês de estudar bastante, né, de preparação, que é essencial, também essa possibilidade. Acho que é uma carreira que eu sou, como eu já disse, né, bastante suspeito para falar, mas é uma carreira que é muito interessante, ok? Em algum momento, pergunta o Leonardo, o jurídico da Petrobras foi acionado para deflagrações de operações tais como a Lava Jato? Não. A gente teve, não envolvimento na deflagração, mas a gente teve um envolvimento muito intenso, tá, nas questões que envolviam a companhia por conta da Lava Jato, tá? Foi um momento assim de trabalho muito intenso, tá? Muitas questões vieram, né? Muitas discussões, preocupações. Houve porque a Lava Jato ela provocou, né, uma série de consequências, né, econômicas, e eu estou falando aí especificamente, né, na economia do petróleo, e surgiram, né, por exemplo, várias ações, né, de empresas cujos contratos, né, não foi possível, né, fazer a renovação, e empresas, né, que não tinham, vamos dizer assim, questões relacionadas a licitações. Então, houve um incremento, né, dessas ações e houve uma atuação intensa, né, do jurídico da companhia nessa questão da Lava Jato, do envolvimento na Lava Jato, mas, assim, em assessoria, né? Bom, antes de prestar o concurso, você advogou algum ramo específico? Não, tá? Eu, assim, praticamente, né, estava bem garoto, né? Em caso positivo, até que ponto esse ramo te direcionou?
a pergunta da Natália, tive muito pouca vivência profissional na advocacia, né? Antes do jurídico da Petrobras acontecer. Leonardo Pina, queria saber se o senhor atuou defendendo a Petrobras no tocante a essas operações. Quais operações? Lava Jato? Não diretamente, tá? Mas equipes nossas lá da sede, né? Lá do Rio. É possível trocar áreas de atuação? É possível trocar. Espera aí que agora as perguntas estão subindo. É possível trocar área de atuação? Sim, tá? Para vocês terem uma ideia, eu já lidei com direito civil, contratos, né? Durante um longo período, né? Fazia assessoria, né, de licitações. Depois, eu passei a ser gerente da área de tributário e de ambiental, ou seja, direito civil, contratos. Depois, direito tributário, direito ambiental. Por último, pouco antes agora de me aposentar, estava lidando com direito do trabalho, né? Na fiscalização de contratos, né? de escritórios jurídicos contratados pela Petrobras. Isso me fez lembrar essa pergunta da Beatriz, que existem determinadas ações, né, em que os advogados próprios da Petrobras eles não atuam diretamente, tá? Principalmente naquelas ações que a gente costuma chamar de ações de massa. Tá? Dá um exemplo. Ações trabalhistas, né? Ações expropriatórias, né? Você tem um volume muito intenso, tá? Então, e são ações repetitivas, são matérias que, em geral, já estão, né, pacificadas. Então, numa relação custo-benefício, convém, né, contratar um escritório externo para que, via licitação, tá? Sempre via licitação, para que esse escritório possa atender esse tipo de ação. Para que você não pegue a equipe própria do jurídico, tá? Para atuar em ações né, de menor complexidade, né, maior simplicidade. Lógico que, para que isso possa funcionar, né, esses escritórios eles têm que sofrer uma fiscalização. Existe uma equipe própria, uma gerência própria, né, que se presta a fiscalizar, né, a atuação desses escritórios, inclusive a trabalhar para que essas contratações ocorram, né, e acompanhar, né, o desenvolvimento dessas ações chamadas ações de massa. Nos últimos 3 anos antes da minha aposentadoria, eu estava numa dessas equipes, né, ajudando a fiscalizar alguns contratos, tá? Contratos trabalhistas, mas também contratos cíveis, ok? Existe necessidade de uma atualização contínua, isso é verdade, tá? A atualização é proporcionada pela Petrobras? Sim, existem cursos, tá, que são oferecidos para vocês terem uma ideia, né? Coisas mínimas, né? Assim, indo na filigrana, né? O token que você vai utilizar para poder ter acesso ao tribunal, né? Esse token ele é fornecido pela Petrobras. É pago pela Petrobras, é fornecido pela Petrobras. A única coisa que ainda não existe, né, que seria muito bom se acontecesse, que era uma brincadeira que a gente fazia, né, era o pagamento da OAB, que a Petrobras não chegou a esse nível, né, de pagar a OAB, mas a gente, em contrapartida, com a comprovação do pagamento, né, e aí é uma questão trabalhista, né, essa comprovação ela servia para que a cobrança, né, da anuidade, né, sindical obrigatória, ela fosse afastada. O senhor continua prestando concurso, já se deu realizado quando assumiu o cargo na Petrobras? Eu não me dei por realizado, tanto que eu prestei concurso depois, tá? Nesse sentido, não no sentido profissional enquanto advogado, né, mas no sentido assim como estudante, né? Tanto que eu prestei depois concurso para a UF, né? Para professor concurso público para professor de uma universidade pública, né? Mas, lógico, com outro perfil, né? Não com o perfil de advocacia. Se eu não estivesse hoje
quer dizer, se eu não tivesse passado tanto tempo na Petrobras, se não tivesse feito a minha carreira na Petrobras, onde que eu estaria? Provavelmente dentro de alguma procuradoria, tá? Municipal, estadual. Eu acho que ali é uma questão minha, né, de aptidão, questão peculiar minha, é onde eu acho que encontraria lugar para desenvolver, né, as minhas atividades. Agora, lógico, né, pessoal, a gente nunca deixa de estudar. Eu acho que, e isso eu não estou falando, mas é o ideal, né? O Jorge está sendo, né, está querendo colocar uma... Não, isso é para além do ideal, isso é uma obrigação, porque senão você acaba, né, se defasando de tal forma que você não encontra mais espaço no mercado onde quer que seja, tá? Seja como advogado, seja como promotor, seja como juiz, seja como procurador, seja como professor, qualquer que seja a sua carreira, obrigatoriamente, tá? Ainda que você já tenha alcançado a aprovação no concurso, tem que continuar estudando. Não tem, a lei, a gente sabe disso, né? A nossa legislação, e que bom que seja assim, ela sempre está se modificando, tá? Então, é indispensável a mudança. Desde o meu concurso para cá, a gente já teve Código Civil novo, tá? Olha só como que... Código Civil novo, Código de Processo Civil novo, só para falar assim de leis, né, que saltam os olhos. Agora, afora um monte de legislação, né? Modificação, né, em lei de falência, lei de licitação nova, um monte de coisa que a gente, né, quer dizer, lei de falência nova e modificação recente, né? E um monte de outros pontos aí que a gente pode levantar. Ok. Acredito ser necessário ter experiência na advocacia em ramos específicos para ter uma atuação mais eficiente no cargo? Olha, ajuda, tá? Mas eu, no caso específico do concurso da Petrobras, né, essa experiência ela vem, né, ajuda bastante, a experiência é sempre muito bem-vinda, isso é indiscutível, mas não é essencial, tá? Porque não é um concurso que tem a prova de títulos, né? Aquela parte da classificatória, né, nos editais, em que, mas se você tiver livros escritos, né, mestrado, doutorado, né, se você tiver atuação no magistério, né, eu estou só sacando alguns títulos que, em geral, aparecem nos editais. Então, se não tiver, no caso dos concursos da Petrobras, pelo menos até onde, né, recentemente eu vinha acompanhando, isso não aparece, tá? Então, a experiência é sempre bem-vinda, é sempre útil, mas não é essencial para aprovação no concurso, nesse tipo de concurso, tá? Professor, eu Sim. vou aproveitar, vou te dar uma pausa, quer respirar, beber uma água. Tenho aula com você, eu costumo dizer que o professor Jorge é uma máquina, e a gente se pergunta como pode. Mas, enfim, eu acho que batemos um recorde de perguntas, tipo, o pessoal foi atrás do outro. Isso significa uma exposição muito satisfatória, né? Nessa sequência de perguntas, a Letícia fez uma lá atrás, que passou assim batido, que eu acho que se relaciona até um pouco com o que você estava falando, que ela colocou assim: professor, você havia dito que existe uma equipe jurídica, como isso funciona? Cada advogado tem sua área de atuação, então acho que seria assim, a gente divide em contencioso e consultivo, ou tem outras subdivisões? Tem várias outras subdivisões, e essas subdivisões são relacionadas a matérias e a determinadas gerências de atuação, tá? Assim, eu não vou fazer aqui, eu não vou destrinchar, né, como é que estão os setoriais, como é que estão, né, as gerências do jurídico, até por uma questão de que, como isso eu vi que não apareceu no organograma na área pública da Petrobras, eu me contive em relação a esse nível de detalhamento. Mas é bem por aí, tá? Você tem duas grandes áreas, né, se a gente for pensar de contencioso e outra de consultivo, e você tem gerências que vão atuar, né, de acordo com... para atender determinadas gerências que não são jurídicas e determinadas matérias jurídicas, né? Há uma área de civil, uma área de trabalhista, né? Essa que é a lógica de organização de uma maneira geral,
tá? E importante, Natália, dizer também, isso espalhado no país inteiro, tá? A gente não tem uma concentração só no estado do Rio, onde fica a sede da Petrobras. A gente tem, né, jurídico espalhado, né, não em todos os estados da federação, mas em grande parte dos estados da federação. Tá bom? Eu não sei se eu te respondi, era isso mesmo? Tá? Débora aqui perguntando sobre prática de compliance, tá? Como é a atuação. Na verdade, o jurídico, dentro da Petrobras, no contexto da organização da Petrobras, lógico, né? Ele vai atender, sim, né? Existe uma preocupação intensa da Petrobras, uma diretoria específica para lidar com compliance, né? E, assim, principalmente depois dessa... Alguém falou lá atrás, não sei se foi o Leonardo, sobre Lava Jato, principalmente depois, né, da Lava Jato, a preocupação com as práticas, né, se tornou muito intensa. E em todas as áreas, e não poderia ser diferente em relação ao jurídico. Tá? Mas o jurídico ele não atua diretamente, né? Atua, assim, indiretamente, assessorando, mas existe uma área específica, tá, da Petrobras só para conduzir, né, a estruturação e aplicação das práticas de compliance, ok? Perfeito. Bom, mais perguntas, eu acho que são poucos, deixa eu ver se eu... não, tem mais aqui, olha. Os concursos são regionais também, todos concentrados no Rio? Não, Letícia, olha só, como eu disse, isso depende muito do RH, do momento em que vai ser elaborado o edital do concurso, tá? Assim, como eu já disse, eu já convivi com editais que não tinham nenhuma informação que queria dizer que a vaga poderia ser preenchida, né, em qualquer uma das unidades, falando especificamente jurídico, como eu já tive também a oportunidade de conviver com concursos, né, isso é até mais adotado recentemente, em que se vai indicar especificamente uma área, tantas vagas para tal localidade, tantas vagas para outra localidade. Então, isso é muito, vamos dizer assim, ao sabor das necessidades, né, no momento em que o edital ele é elaborado. Não dá para a gente definir assim, de regra vai ser dessa forma. Esse que é o ponto. Objetivo profissional, qual foi o tempo necessário? E como foi esse processo até conseguir o cargo? Então, pessoal, levei, lógico, alguns bons anos estudando, mas eu costumo dizer que meu objetivo profissional não foi, se a gente for considerar a questão de preparação, né, de estudo, etc., eu posso dizer que não foi atingido ainda, né? Eu acho que preparação e estudo é uma coisa que não pode, como eu já disse, acho que estou sendo repetitivo de propósito, não pode faltar em qualquer momento, né? Eu acho que qualquer que seja a dedicação, né, de vocês, né, a carreira que vocês pretendam abraçar no futuro, tenham sempre em mente que, mas eu passei do concurso, então, olha, vou relaxar. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. É pensar que, lógico, vocês não vão ter, talvez, o estresse de enfrentar, né, um processo seletivo, né, aquela intensidade toda de preparação, né, de provas, etc., mas todo profissional que deixa de se atualizar, fatalmente ele vai pagar por isso, né, em algum momento, porque é essencial, né, para o direito como um todo, para as carreiras jurídicas como um todo, que todos nós tenhamos em mente aí essa necessidade de preparação contínua, tá? O que é saboroso, né, pessoal? Vamos combinar que isso é muito legal, porque a gente não está aqui, eu sei que existe essa preocupação da parte de vocês, é fácil, né, para o Jorge Flores falar isso agora, aposentado da Petrobras, tem lá o salário dele de aposentado, mas ainda é professor da universidade, né? Então é tranquilo para ele, porque para ele a vida está mansa, ele não precisa se preocupar em ter um salário legal, né, e coisas que tais como meta. Mas vocês têm que, na minha opinião, né, para que vocês possam obter
né? O sucesso que eu tenho certeza que vocês vão alcançar, coloquem como meta, né? Vocês vão, lógico, delinear o concurso que vocês querem fazer, para também não sair fazendo uma coisa sem foco, né? Eu quero fazer um concurso específico, então quero ver os editais, quero fazer um curso preparatório, quero fazer um estudo focado, perfeito, por aí que a coisa funciona. Mas, assim, principalmente, desenvolvam gosto por estudo, gosto pelo que vocês estão fazendo, por estarem se aprimorando dia a dia. Eu não estou falando, como eu já disse, assim, não é só a questão de, estou vendo aqui o professor Davi, seguir uma carreira, uma preparação acadêmica, né, desde a especialização, né, numa linha lato sensu, até todos os caminhos aí possíveis numa linha estrito sensu, até chegar a um pós-doutorado. Não é isso que eu estou falando só. Estou falando mesmo daquela coisa de vocês, né, estarem sempre nessa busca aí de conhecimento no direito. Isso não é idealismo, tá, pessoal? Vou ser assim, muito franco com vocês. Ele está falando isso porque é o idealista, o professor. Não, isso é uma necessidade, senão vocês vão cair num lugar, né, indesejável daqueles que não vão ser os profissionais que eu tenho certeza que vocês serão, bem preparados, no espaço que vocês quiserem preencher, no espaço que vocês quiserem alcançar. Mas tenham em mente que, assim, o recado que eu daria para vocês, principal, né, considerando aí o objetivo desse projeto, né, de áreas de atuação do professor, dos profissionais, né, do operador de direito, o recado que eu daria para vocês é esse, né? Se apeguem a esse idealismo, se apeguem a essa questão de que, olha, é saboroso estudar, vocês querem conhecer e vão continuar se atualizando infinitamente até, né, que vocês, e até depois que vocês atingirem o objetivo de vocês em relação a algum concurso, tá? Se eu tive contato com estagiário de direito, tive, dentro da empresa, inclusive fui, durante uma certa época, responsável pela seleção desses estagiários, tá? Como costumam ser as funções desses estagiários, as contratações de estagiários eram mais abundantes, pré-Lava Jato, usando aí como marco, né? E eram contratações que eram feitas diretamente pelo jurídico. Nessa fase, principalmente quando eu estive como gerente setorial, essas contratações eram feitas por meio de entrevistas, análise de currículo, né? Depois disso, né, até onde eu acompanhei, as contratações foram centralizadas. O que eu estou querendo dizer com isso, né? O RH centralizou, o RH da companhia, não só para... Então, os estagiários, não só da área de direito, mas da área de engenharia, passaram a ser contratados um único edital, tá? E aí a gente perdeu, né, esse contato mais direto com as contratações. Estagiário, no caso da Petrobras, né? Dessa época, primeira, pelo menos, né, onde eu tive um contato mais intenso com as contratações, tinha uma série de facilidades, tinha uma série de vantagens, né? Carro para frequentar os tribunais, né? À disposição, auxílio almoço, né? Além da verba, né? Que é paga normalmente para estagiário. Mas, assim, eu não saberia dizer como é que isso está hoje, tá? Atualmente. Mas, independentemente disso, dessas vantagens, né? Dessas questões, eu posso dizer para vocês que é um estágio bem interessante, tá? Um estágio que eu acho que, surgida aí a oportunidade, vale a pena abraçar, ok? Professor, não tem especificação sobre sua atuação, mas como foi a migração para a docência? A pergunta da Natália. Na verdade, a minha migração para a docência foi uma migração, foi um processo em que, lá atrás, eu comecei a dar aula em curso de Direito, né? Tem pouquinho tempo, minha primeira turma foi em 1998, ou seja, provavelmente mais do que a idade de qualquer um de vocês.
comecei a dar aula na Universidade Cândido Mendes, né? E em 2009 eu prestei concurso para a UF, para a Universidade Pública, né? Então, foi um processo paulatino. Eu já estava na Petrobras e também dando aula, tá? Até que, por fim, uma vez aposentado, né, eu me voltei mais diretamente para o magistério. Mas eu considero, quer dizer, o que eu posso dizer sobre essa dupla atuação, né? Professor de universidade, de curso de direito, né? Seja na instituição privada, seja na universidade, na instituição pública, de um lado, e advogado da Petrobras. Uma atuação sempre foi muito enriquecedora em relação à outra, tá? Porque eu tinha, sempre tive no magistério a oportunidade de estar me preparando para a minha atuação na Petrobras, e aquela vivência toda prática na Petrobras, em contrapartida, me trouxe sempre muita bagagem, né, para a minha atuação enquanto profissional do magistério. Tá? Como eu disse para vocês, eu acredito que na graduação, tá, assim, minha opinião, não quero dizer que seja melhor, mas eu acho assim, muito importante, tá, profissionais, como o caso do professor Davi, tá? Teve uma vivência toda, uma grande vivência como delegado da Polícia Federal. Isso eu acho que traz uma bagagem, né, para o professor que é muito legal, é muito interessante, né? E vice-versa. Tá? Eu acho que, e aí no meu caso, né, enquanto professor, que já era, sei lá, 20 e tantos anos atrás, dentro da Petrobras isso me dava também, né, olha, eu estou estudando isso para a minha aula e, na verdade, eu estou trazendo esse conhecimento para dentro dos meus processos, né, das minhas questões, né, do dia a dia na advocacia pública. Tá? Então, isso é importante. Ok? Ok. Bom, deixa eu ver se mais perguntas. Estou à disposição, pessoal, para perguntas. Podem escrever ou podem abrir o áudio. Fiquem à vontade, tá? Eu não sei se eu queria também saber de vocês se as minhas explicações foram suficientes, né? Foram claras, né? Espero ter atingido o objetivo aqui desse projeto. Eu acho que essa própria interação do público, né, com a gente responde, foi sensacional. Inclusive, a gente mandou um formulário aqui de avaliação do evento, e aí o pessoal está respondendo assim, tudo perfeito, só elogios aos mediadores, ao professor Jorge Flores, parabéns pelo evento maravilhoso, excelente explanação do professor Jorge, grande aprendizado, incrível, que continue com palestrantes maravilhosos. Então, assim, estamos no caminho certo. Não, com certeza estão no caminho certo. Eu não posso deixar de ser repetitivo aqui no depoimento que eu fiz lá no início, tá? Da importância desse projeto que vocês, né, estão fazendo agora, né? Que dá oportunidade para todo mundo, né, que está caminhando, como vocês estão caminhando, para finalizar a graduação, dá oportunidade de vocês terem, né, uma visão, né, do que vocês podem alcançar, né, das carreiras que vocês querem abraçar. Então, assim, mais uma vez, agradecendo por estar aqui com vocês, trocando, é um prazer enorme, tá? Pelo carinho, né, das perguntas, pelo carinho, né, da oportunidade de estar aqui, né? Agradecer professor Davi, né, Natália, Beatriz, tá? Muito obrigado e assim, o professor Calegari também está aqui, olha, por ser uma economia, existe ingerência, tentativa de ingerência de pressões políticas. O professor Calegari fazendo pergunta difícil, né? Olha, pessoal, sociedade de economia mista, na verdade, significa dizer, em relação especificamente à Petrobras, que ela é detentora majoritária das ações que dão direito ao voto. Não é detentora majoritária das ações como um todo, né? Existem pressões políticas, a gente está, né, acompanhando isso agora, e mais recentemente pressões que estão vinculadas à política do petróleo, né? De 2016 para cá, a Petrobras ela adotou uma política de ajuste, né, de preços
vinculado ao mercado internacional. E, como eu disse, é uma sociedade de economia mista, então é um híbrido entre o que seria uma empresa privada e uma empresa pública. Tem regras de um, tem regras de outro, mas com prevalência, né, do que seriam regras, não interesses, tá, pessoal? Mas regras de empresa privada. Daí que eu só estou exemplificando uma pressão política, né? Mas para esse caso específico, né, eu li sobre uma proposta que me pareceu interessante, que seria de criação de um fundo, né? Um fundo que servisse como uma espécie de entre aspas, pulmão, né, para que o mercado interno pudesse respirar, né, quando houvesse oscilação de preço internacional que, por sua vez, provocasse a necessidade de aumento de preço por parte da Petrobras. É uma solução, pode ser boa, pode ser ruim, não é o mérito, né, que eu quero discutir, mas, sim, né, pressões políticas existem. Ingerência, né, tentativa de ingerência, eu acho que a gente pode contextualizar dessa forma, o que particularmente eu acho muito ruim. Tá? A sociedade é que tem que dizer, como um todo, o que é bom para ela, se é manter a Petrobras enquanto sociedade, enquanto empresa estatal, né? Sociedade de economia mista, como já disse. Isso tem que ser, na verdade, um movimento a ser feito pela sociedade como um todo, né? Com um debate amplo, né? Com um debate sincero, assim, com muitas informações, mais do que interesses, né? Particulares e peculiares, né? E principalmente em momento, né, pré-eleitoral. Tá? Então, eu acho que é um modelo que tem funcionado bem, né? Desde o início dos anos iniciais, dos anos 50 do século passado, quando ela foi criada. É um motivo de orgulho, tá? Não só porque eu trabalhei lá, mas porque pelas conquistas que a Petrobras, né, tem e teve, né? Então é motivo de muito orgulho para nós brasileiros. O jurídico em especial, tá, pessoal? Trazendo aí a questão para a minha vivência, ele recebeu prêmio, né? Como o melhor departamento jurídico da América Latina, nessa área específica de petróleo. Tá? Então, assim, são questões que merecem debate, não dá para a gente equacionar de maneira simplista, né, como a gente, às vezes, né, se depara aí em alguns momentos. Ok. Professor, o que aconteceria com o senhor enquanto concursado em caso de lamentável privatização? Seria remanejado? Olha, a gente teve uma situação recente de privatização no sistema, que foi a privatização que houve em relação à BR Distribuidora. Tá? E, assim, as privatizações modificam totalmente a estrutura, né? E houve casos, né? Lógico, de remanejamento, houve casos de saídas, né? Situações variadas. Mas não é mais o meu caso, porque eu já estou fora da Petrobras, né? Eu já não tenho mais a privatização não vai me atingir diretamente, né? Não me atingiria diretamente agora. Atingiria, lógico, colegas que lá estão. Tá? Ok? Oi, Calegari. O professor Calegari levantou a mão. Pode falar, Calegari, por favor. Oi, Jorge. Parabéns aí pela essa brilhante exposição sua. Agora, pegando essa sua veia pedagógica, né? Essa vocação acadêmica de ser um professor querido pelos alunos, como a gente deu para ver pelo depoimento aí da Natália, e essa vivência, uma vida, né, dentro da Petrobras. Sim. A gente percebe que você encontrou uma vocação, não só na advocacia, como na advocacia empresarial e no ambiente corporativo. Sim. São três, né,
três vertentes que se conjugam ali. A advocacia é uma coisa, a advocacia empresarial outra, e esses dois dentro do ambiente corporativo. Então, você viu ao longo, está trabalhando com estagiários, você viu pessoas que tinham um perfil para ser felizes no ambiente corporativo e seguir uma carreira, e pessoas que se frustraram ali dentro. E pode até mesmo ter aderido a um PDV, um plano de demissão voluntária e tal, tal. Então, para os estudantes que estão aqui agora, né, ele vai se preparar, vai fazer um concurso pela sua vivência de advocacia empresarial e ambiente corporativo. O que você diria para eles assim, olha, esse perfil você vai se realizar ali dentro, com esse perfil talvez você fique frustrado e deve buscar uma outra vocação? Perfeito, Calegari. Ouçam só. Casos de frustração, lógico, né? Sempre existem, né? Situações de colegas que entraram, passaram um pouco período, situações de colegas que partiram para outros concursos, né? Nós temos casos de ex-advogados da Petrobras que são juízes, né? Atualmente, né? Procuradores atualmente, vários e vários exemplos. Tá? Mas, assim, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que, quando eu disse para vocês lá atrás que tem que ter um perfil de advogado público, alguém que queira atuar dessa forma, tá? Se esse é o pendor, né, do candidato, né, daquele que se interesse, né, em atuar no jurídico da Petrobras, as chances de frustração são mínimas, né, são pequenas. Se o objetivo, né, profissional, né, é o de atuar como advogado público, né, em algo que seria equivalente, como eu já disse, a um procurador, né, do Estado. Estou lembrando aqui que o ministro do STF, tá, que foi a AGU, o Mendonça, ele foi advogado da Petrobras, ele passou pelo jurídico da Petrobras no início dos anos 2000, pra vocês terem uma ideia. Então, esse tipo de perfil vai se dar muito bem, não vai se frustrar, não vai achar que... Porque é um ambiente muito rico, né, de informações, né, de uma série de questões. Como eu disse, eu sou totalmente... assim, eu tenho um grande carinho, né, por todo o tempo que eu passei, tanto que, como eu disse, foram 32 anos lá dentro, que eu, assim, muito enriquecedores, né, de muitas, claro, altos e baixos, mudanças, né, pressões, né, lava-jato, muitas questões que afligiram, né, mas não só a minha posição lá dentro, mas também da companhia e do país como um todo. Tá? Então, quem quer que tenha esse perfil, pensar assim, mas eu faria um concurso para procurador do Estado, faria um concurso, né, ou para a AGE, como o Estado de Minas chama, né, vai encontrar, me parece, uma boa opção, né, dentro de uma carreira na Petrobras, tá? É isso que eu tirei. Eu não sei se eu te respondi, Calegari. Pergunta de professor mais difícil. Não, perfeito, é isso, porque a gente fica preocupado, porque cada um de nós, né, Davi, Jorge, que já tem uma certa estrada, né, e seguiu um determinado caminho, vê, né, eu me lembro que quando eu ia fazer prova, eu fiz prova para juiz, fui até a sentença, mas, rapaz, isso aqui é a prova mais desanimadora que eu fui fazer, eu não gostei, não tinha vontade de fazer aquela prova. Né? Não era o que eu almejava para mim. E uma prova que eu fui fazer, assim, leve e solto, foi a prova para professor. A prova que eu fui fazer leve, é uma coisa que eu venho me preparando, trabalhando no tribunal e tudo. E vejo dentro do tribunal, né, pessoas que têm uma boa remuneração, mas são completamente infelizes. E tornam infeliz a vida dos outros. Né? Por exemplo, eu sou realizado no que eu faço tudo, mas já passei por 3 reformas da Previdência.
E eu não sei se hoje eu entraria mais para o Estado, porque antes você tinha uma segurança jurídica na carreira pública, hoje é uma insegurança jurídica total, né? Tanto é que os tribunais, por exemplo, já estão terceirizando as funções internas, de secretário de audiência, alguns estão terceirizando de analista, querem terceirizar de contadores, só falta terceirizar. Talvez seria até bom terceirizar de juiz, que talvez algumas sentenças sejam até melhores, né? Vamos ver o que vai acontecer para frente. Então, pegar um profissional que já tem uma longevidade de profissão, com uma realização, uma satisfação, é muito importante para servir de norte, né? Para quem vai entrar agora no momento de uma opção de uma carreira. Depoimento muito enriquecedor, senhor Jorge, para todo mundo, eu creio, né? Para mim foi muito bom assistir aqui. Não, com certeza. Eu acho também, assim, de uma maneira geral, tá? Lógico, o país como um todo, né, está vivendo momentos publicamente, né, difíceis, né? Eu não estou contando nenhuma novidade, inflação, dificuldades, né, em relação a concursos públicos, já não estão mais tão frequentes, né? Determinadas alterações na carreira, modificações, né? Inclusive, tem uma pretendida reforma aí, né, a caminho da reforma administrativa em que se pretende fazer, em relação ao funcionalismo público, grande alteração, tá? Ou seja, aquela frase, né, nunca nada está tão ruim que não possa piorar. Infelizmente é isso. Mas eu acho que a gente tem que viver cada momento, né, cada dia, né, um dia após o outro. Eu acho que a gente... este é o momento de vocês, né, eu estou agora me dirigindo aos alunos, não ao professor Calegari, ao professor Davi, que são profissionais assim, né, de excelência, já com a sua vida profissional, né, também bastante rica, né, e com um caminho assim, trilhado, né, muito, muito importante. Eu acho que é o momento em que vocês têm que ter vamos dizer assim, o benefício da dúvida, né? E uma linha de visão das coisas, de que, olha, vamos estudar porque a gente gosta de direito, a gente quer aprender direito, e a gente, né, não quero fazer um determinado concurso, faz a delimitação necessária, o foco necessário para aquele concurso, mas, assim, abstraindo um pouco, né, porque senão a gente entra numa linha de pessimismo, né, que não acho que seja boa para ninguém. A gente precisa que vocês tenham, assim, me perdoem se eu estou sendo muito, né, enfático nisso, mas vocês têm que colocar na cabecinha de vocês essa lógica de que vocês têm que estar estudando continuamente para que mais adiante, né? Aí, onde vocês encontrarem, tá? Eu tenho colegas, tá? Assim, que não prestaram concurso, tem escritórios abertos e estão assim, super bem, super satisfeitos. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a gente está falando de concurso aqui o tempo todo, mas não necessariamente isso precisa ser um caminho. Tá? Mas tudo a seu tempo, tá? Tudo tudo, como eu disse, né? Um dia após o outro, né? Um passo após o outro. Tá? Importante é vocês colocarem aí essa disposição para... Né? Beatriz quer perguntar. Eu só gostaria de dizer que, assim, entre a gente que ainda é estudante, tem muito esse mito, né, do concurso como uma coisa inalcançável, que a gente nunca vai conseguir, que é muito difícil. Então, eu acho que as falas do senhor foram importantes justamente para a gente ver como uma coisa que está próxima da gente, pode ser próxima e que a gente pode conseguir, Com sabe? toda Eu certeza. acho que foi importante que o senhor trouxe coisas bem específicas da sua área que já ajudam a gente a ter uma noção mais clara de como é para chegar lá, sabe? Então, foi muito bom ter explicado. Olha, assim, como eu já disse, eu não estudei, eu estava, sim, no processo de estudar bastante, mas eu não estudei especificamente para um concurso da Petrobras. O concurso passou pela minha frente, eu estava preparado, oportunidade surgida, oportunidade agarrada. Né? Assim como concurso para professor da UF, né? Lógico, né?
eu não vou dizer que eu não tenho estudado, mas eu, né, dei uma olhada em alguma coisa, mas eu também já estava naquele movimento, né? E da mesma forma, oportunidade surgida. Então, vocês têm que também estar, como se diz hoje, né? Tem que estar ligados para isso, né? Se vocês estiverem preparados, lógico, como eu já disse, sem deixar de lado, né, aquela questão de delimitar, que é muito importante. Se eu vou prestar um concurso, Defensoria Pública, da onde? Do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou ter que visitar, pelo menos, as provas anteriores, qual é a linha de determinada das bancas, né, para esse concurso, o que cai específico, como é que estão os últimos editais, posso fazer um preparatório, faça. Não é deixar de lado isso. Mas, assim, também não pensar de maneira pessimista. Aparecendo a oportunidade, se vocês estiverem nesse contínuo de preparação, uma vez surgida a oportunidade, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem, vão agarrar essa oportunidade. Tá? Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, não estou vendo mais nenhuma pergunta. Sim, Ariel. Pois é, o processo seletivo, Ariel, para estágio da Petrobras, tá? Vou dar uma sugestão para você e para todos. Visitem o site da Petrobras. Lá vocês vão encontrar informações. Como é um processo que envolve muito grande sazonalidade, necessidade, por exemplo, houve época em que a gente estava sem admitir estagiário, né? Logo, por influência, né, imediata de Lava Jato, a gente deixou de admitir estagiário, né? E eu não saberia te dizer exatamente como isso está hoje. Tá? Como eu já disse, no passado era um processo muito local, né? E depois ele foi centralizado, acredito que permaneça, né? Tenha permanecido dessa forma, né? Centralizado. Ou seja, o que eu chamo de centralizado? É um edital único para o país inteiro, né? E, lógico, lá com as indicações de vagas. Tem vaga para estagiário no jurídico da Petrobras na cidade de Macaé. 2 vagas. Aí você vai se candidatar a essas vagas. Tá? Mas, assim, é o tipo de informação que ela é de fácil acesso na área pública do site da Petrobras. Então, dá uma olhadinha lá. Eu acho que você é mais honesto com você, né, fazendo essa sugestão do que falando de coisas que... Né, o ambiente corporativo, né, o professor Calegari usou essa expressão, é aplicável nessa vivência minha profissional, ele é muito ágil em relação a mudanças, né, em relação e aí eu posso colocar como exemplo essa questão da contratação de estagiário, tá bom? Eu que agradeço, Ariel, pela sua participação. Bom, estou à disposição de vocês. A gente tem aqui... Bom, o professor Davi tinha comentado comigo de a gente ficar aqui até umas 11h30. Eu sei que vocês, né? O que a Natália... Nós vamos até servir um lanchinho online, né? Sorrisos lindos aqui para a gente. Né? Mas eu estou... o último processo de 2018, 2019. Pois é isso. É isso aí. Ou seja, pré-pandemia, Júlia. Aí entrou a pandemia, a partir de março de 2020, tudo paralisado. Aí provavelmente não retornou de lá para cá. Porque nós entramos, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu me aposentei, a Petrobras ela ainda estava inteiramente em teletrabalho. Tá? Nós ingressamos em teletrabalho, o trabalho telepresencial, em março de 2020, né? E aí eu saí em fevereiro de 2021. Então não tinha mais razão de ser, né, de contratação de estagiários. Mas é isso mesmo, Júlia. Tá? Ok. Perfeito. Oi, Calegari, pois não. É que o tema e a sua experiência tão instigante que vai ajudar muito a eles. Eu me lembrei de uma coisa aqui, que é importante para o profissional, né? Quando você está... não está querendo ativar a câmera, está de boicote aqui. Quando o advogado ele está atuando na Petrobras, e aí, pessoal, vamos pensar aí mais longe da Petrobras, porque o Brasil é muito grande. Existem estados aí muito ricos com empresas públicas também, né?
que abre uma opção de concurso e para a gente pensar também no Brasil, né? Vocês têm muitas opções, estão bem preparados, né, Jorge? Davi, Sim. você vai ter espaço no... você tem espaço para juiz, procurador de município, de estado, no Brasil inteiro. Então, esse é um leque. Mas a relação do advogado com o cliente. Então, existe na Petrobras uma advocacia contenciosa, uma advocacia mais negocial e um tipo de uma subespecialização, porque é comum, né, você ter aqueles advogados que não são do contencioso, que lidam muito com preparação de contratos, de negociações pré-contratuais, e aqueles que vão mais para o litigioso. E, numa outra vertente da questão, é a relação do advogado com o cliente, principalmente o cliente internacional, que você deve lidar muito com o cliente internacional, né, essa coisa toda, para que o estudante ele se preocupe também com a sua preparação pessoal, não só a preparação técnica, né? Você falou a questão do inglês, principalmente, o Petrobras, fundamentalmente o inglês e o espanhol deve ser bem utilizado aí, né? Sim. E essa é uma cultura geral também, não descuidar desse lado que te dá uma consistência nesse contato com o cliente. Então, essas duas questões se abordar aí para eles. Existe sim, Calegari, foi como eu disse no início, né? Existem assim dois grandes vieses, né? Um é o viés do consultivo, e aí o profissional que estiver dentro dessa caixinha, desse contexto, ele vai atuar assessorando na elaboração de contratos. Como eu já disse lá atrás, quando ingressei no jurídico, trabalhei muito com isso, tá? E aí, puxando um link para essa questão internacional, eu me lembro de ter participado de assessoria de celebração de contratos, né? Contratos internacionais, contratos em inglês, tá? Os contratos redigidos em inglês, né? E inclusive com técnica de common law, tá? Que eles têm especificidades, né? Principalmente no campo de responsabilidade, né? Responsabilidade que a gente chama, né? Trazendo aqui para a nossa nomenclatura, responsabilidade civil, responsabilidade ambiental, e do que requer, tá? E aí reforçando a boa pergunta, a excelente pergunta que o professor Calegari fez, o que requer um pouquinho para além do inglês, né? Da fluência do inglês, né? Usual, né? Você tem que ter um pouco de inglês jurídico, né? Para expressões, né, como liability e etc., só para dar um exemplo, né, pequeno, que são expressões do inglês jurídico. Eu tive a oportunidade de fazer um curso, né, pela Petrobras, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na universidade, no campus de Davis, na Califórnia, da UCLA, né? Que era um curso específico de contratos internacionais, tá? Então, existe esse contexto. Assim como também tem o do contencioso, tá? E aí, o profissional, em geral, como é que você vai poder se posicionar, né? Lógico, existe o interesse, vai prevalecer o interesse da companhia, do jurídico em relação... Mas sempre o profissional vai ser ouvido, né, com relação ao pendor. Olha, eu tenho mais pendor aqui para a área do direito trabalhista, do direito ambiental. Lembrando, tá, quando eu falei também dos editais, em que alguém me perguntou sobre a questão da distribuição de vagas, né, para determinadas localidades, eu me lembro que também no passado foram feitos concursos para advogados, que eram concursos para algumas matérias específicas. Eu me lembro de já ter visto edital de concurso, mas isso já tem algum tempo. Especificamente para profissional, né, que tivesse, advogado que tivesse conhecimento de direito ambiental. Então, era um concurso, era um edital em que, né, com uma prova específica para aquele advogado, né, para a área ambiental. Como eu disse, ao sabor, né, das necessidades, né? Isso a gente não pode tomar como regra, tá? Mas essa divisão, ela existe, né? Contencioso de um lado, consultivo do outro, né? Existe uma necessidade, sim, de preparação
para além da questão técnica, nesse sentido. A clientela, né, direta do jurídico da Petrobras são as áreas internas, né, são as outras gerências, as chamadas áreas técnicas. Né? Uma gerência, estou aqui chutando um nome, né, uma gerência de postos, né, uma gerência de contratos, uma gerência... Então, são áreas técnicas, a gente não tem contato direto, né, com pessoas físicas, mas sim com áreas internas. Essa é que é a clientela imediata, né, do jurídico. Tem questões internacionais específicas, né, em que requerem contratação fora, né, atuação específica lá nos Estados Unidos. Tá? Você não vai para demandar isso, né, principalmente com relação à arbitragem. Tá? Houve um caso de uma demanda por conta de Lava Jato, né, contra a Petrobras, que foi ajuizada nos Estados Unidos. Não sei se vocês tiveram acesso, porque isso foi amplamente divulgado, né? A mídia divulgou isso amplamente. Os acionistas minoritários, a Petrobras ela é uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Inclusive, ela atende, né? Alguém aqui falou de compliance, né? Ela atende a exigências, né, da legislação americana, atende para que ela possa, né, continuar negociando suas ações lá. E acionistas minoritários, né, acionaram a Petrobras por prejuízos que foram causados por conta da Petrobras, por conta da Lava Jato. Tá? A partir de prejuízos com relação a essas ações adquiridas, e foi uma demanda que a gente teve que atender lá, lógico, né? Foi necessário, por conta disso, contratar a equipe, né, de advocacia lá nos Estados Unidos, né, pessoal especializado em arbitragem, né, coisa que vale. Tá? Calegari, consegui te atender? Era essa a dúvida? Acho que o professor Calegari estava com um problema de conexão, deve ter caído a conexão dele. Perfeito. Pessoal, estou à disposição para perguntas. Ele está dizendo que vai sair e vai voltar. Ele ficou aqui sem... Mas eu estou à disposição de vocês, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma demanda, à disposição da Natália, da Beatriz, do professor Davi também, tá? Assim, quanto à minha exposição, eu já considero como, né, concluída, né? Mas aguardo aí por alguma dúvida, alguma questão. Bom, professor Davi, podemos encerrar ou... Não, podemos encerrar. Tá? Então, deixa só me permita, então, renovar a minha fala, tá? De agradecimento. A professora Calegari chegou aqui agora, antes da... Conseguiu ouvir a minha resposta, professor Calegari? Perfeito. Tive que voltar pelo celular. Eu estou vendo aqui, está meio tremido. É isso mesmo. Eu estava aqui, então, em um momento de encerramento, tá? E agradecer mais uma vez, tá, enormemente o carinho, tá, do convite de vocês e, assim, reiterar a importância desse projeto, tá? E dizer que eu estou, independentemente dessa minha participação, aqui inteira à disposição de cada um de vocês, no que vocês precisarem, nas dúvidas que vocês tiverem, tá? Em sala de aula, ou se quiserem mandar um e-mail, tá? Estou inteiramente à disposição, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer imensamente ao professor Jorge pela disponibilidade, né? Nós ficamos até brigando um pouco para achar um horário que não conflitasse, né, com a sua carga horária, mas isso aí faz parte. E, conforme eu converso, às vezes, com as entre aspas, meninas, né, com as colaboradoras do nosso projeto, o desenvolvimento e o objetivo da nossa atividade aqui é trazer o profissional de várias áreas para que ele possa abrir,
né, descortinar, mesmo às vezes de forma singela, já que a visualização e o norte é criado pelo próprio graduando, né, na adaptação, na conveniência e no direcionamento que ele vai ter no curso, e talvez até depois da formatura, que conforme o professor Jorge falou, eu estava estudando, aí apareceu o concurso da Petrobras, embarquei nesse navio e me dei bem, né? E na vida profissional é isso. E como eu costumo falar, às vezes, até em sala de aula, tinha um desembargador no estado do Rio de Janeiro, o Ângelo Gliotti, que ele falava, estude até passar. Esse é o objetivo, ainda mais no ambiente social que a gente vive atualmente, que o profissional ele tem que estar atualizado na nossa área, mas em qualquer área de atividade que ele embarque ou que ele tenha preferência, ele tem que estar atualizado no seu ambiente. Porque se não estiver atualizado no ambiente em que ele se encontra, ele vai perder espaço e, às vezes, perde até emprego. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença do professor Jorge, que veio abrilhantar nosso projeto, que veio trazer e suscitar, né, perguntas e respostas que satisfizeram, com certeza, ao público que acorreu hoje a nossa live. E lembrando que essa live vai ser colocada no YouTube para que haja uma divulgação maior daqueles que não puderam participar e que tenham acesso, que eles possam usufruir do pronunciamento do professor Jorge, que foi muito brilhante, muito eficaz e feliz na sua manifestação no decorrer dessa apresentação. Tá? Muito obrigado de coração, Jorge. Obrigado a vocês todos, mais uma vez. Um grande abraço a todos. E muito sucesso. E muito estudo, pessoal. Não sai ainda. A gente, no final, sempre tira uma foto do grupo todo. Olha lá, a Calegari até arrumou a roupinha dele, passou a roupinha para poder sair na foto. Alguma manifestação, Natália, Beatriz? Não, professor, muito obrigada. Vamos lá, então. Geralmente o pessoal não abre muito a câmera, que eu não julgo, né? A gente tá frio, a galera deve estar de pijama, tá tudo certo. A gente entende vocês, mas quem quiser e puder abrir a câmera, fiquem à vontade. Olha lá, Gabriela, a Juliana, a Thaís, né? A Letícia. Tá? A Letícia até fez uma vamos todo mundo, então, congelar. Vamos congelar no sorriso, todo mundo. Olha quanta gente apareceu. Professor Jorge está fazendo milagre, tá? Natália, executa aí. Foi, pessoal. Várias fotos, imagino eu, espero. Juliana, tira, mas aproveita que a Natália está sorrindo para depois ela não te pichar aí no grupo, hein? Vai lá. Ela não gostou daquela foto. Nossa, gente, mas eu tirei várias fotos aqui. Uma tem que prestar. Não é possível. Então, todos tiraram suas fotos, todos estão satisfeitos. Muito obrigado mesmo, Jorge, de coração. Continue. Obrigado a vocês, pessoal. Mais uma vez, um grande abraço, tá? Estou à disposição. Boa noite. Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Tchau. Vai, um abração, Jorge. Pessoal do grupo, espera só um minutinho para a gente só falar um happy end aqui. Falta encerrar a gravação, né? Davi, encerrar a gravação? Vamos lembrar, tem que lembrar, né?